Aqui é Tibério Graco, eu sou aluno da turma 2A de LOP e eu vou fazer a questão 11 da lista 2 agora. Ela diz o seguinte: implemente um programa que calcule e mostre as raízes de uma equação de segundo grau do tipo ax2 menos bx mais c igual a zero. O programa deve pedir que o usuário forneça os coeficientes a, b e c, que podem ser números reais, calcular e imprimir o número correto de raízes distintas, e lembre-se que a equação pode ter duas raízes, uma raiz ou nenhuma raiz. Para duas raízes, o programa deve imprimir x1 e a raiz, e x2 e a outra raiz. Para uma raiz, ele deve imprimir só o x e a raiz, e para nenhuma raiz, ele deve imprimir nenhuma raiz. Então, como é que a gente vai fazer isso? Para começar, a gente vai declarar três variáveis aqui, que vai ser as notas os coeficientes a, b e c. E ele vai pedir os três coeficientes para o usuário pelo comando prompt. E aí, o que é que ele vai fazer? Eu já declarei aqui o delta, e o x1 e x2, que a gente vai usar mais para frente. Mas, na verdade, o delta a gente já vai usar agora, que vai ser o quê? Vai ser o cálculo básico do delta, de uma equação de segundo grau. Então, a gente vai fazer b ao quadrado, isso aqui esses dois asteriscos é uma forma de colocar um termo elevado a outro. Então, vai ficar b elevado a 2, no caso b ao quadrado, menos 4ac. Isso a gente vai salvar na variável delta. Então, a variável já vai ficar com isso, e a gente, para saber a quantidade de raízes que essa equação tem, a gente vai fazer uma verificação com o delta, que a gente sabe que quando o delta é positivo, a equação tem duas raízes reais distintas. Quando o delta é igual a zero, a gente sabe que a equação tem uma raiz apenas, e quando ela é negativa, no caso quando o delta é menor que zero, então a gente não tem raízes reais na equação. Então o que é que a gente faz aqui? A gente vai fazer uma verificação mesmo. A gente vai colocar aqui se o delta for maior que zero, quer dizer, a gente vai ter duas raízes reais, e aí o x1 pode ser calculado por menos b mais a raiz quadrada de delta. A raiz quadrada vai ser dada por esse comando aqui, math.sqrt. E então, no caso, menos b mais a raiz de delta dividido por 2a. E o x2 vai ser menos b menos a raiz de delta sobre 2a. E depois disso a gente encontrou o x1 e x2, e aí a gente vai exibir na tela pelo alerta. O x1 vai ser a exibe o valor de x1 e o x2 vai ser exibe o valor de x2. Isso para caso o delta seja maior que zero. Caso o delta seja igual a zero, a gente só vai ter uma raiz. Então eu salvei aqui apenas no x1. X1 vai ser o que? Vai ser menos b sobre 2a, que é porque aqui seria menos b mais ou menos a raiz de delta, mas a raiz de delta vai ser zero, então você só vai ter menos b sobre 2a. E aí em seguida a gente exibe no alerta x e a única raiz, que vai ser o x1. E caso o delta for menor que zero, a gente vai ter aqui, na verdade a gente não vai ter nenhuma raiz, então a gente vai colocar o alerta, a gente vai colocar o alerta e nenhuma raiz, como o enunciado pediu. Então vamos colocar um exemplo aqui do valor de A. Deixa eu só pegar o exemplo lá da plataforma mesmo. Ó, aqui na plataforma tem o exemplo, 1 menos 10 e 24, e tem que sair 6 e 4 como as raízes. Então vamos colocar lá valor de B menos 10 e o valor de C 24. E aí tá aí os valores das raízes 6 e 4, certo? E aí você vai ter os outros valores para as outras possibilidades de delta. Valeu!